colegas, bem-vindos a mais um episódio de Minutos de Gramática. Hoje vamos falar sobre a subclasse dos verbos. Comecemos então pela definição de verbo. Verbo é o núcleo do grupo verbal e pertence a uma classe aberta de palavras. Como sabem, ou vão ficar a saber até ao final do vídeo de hoje, a subclasse do verbo divide-se em duas partes e relacionam-se com um complemento. Os verbos intransitivos não selecionam qualquer tipo de complemento, ou seja, fazem sentido por si sós e não precisam de nada que o complemente o verbo da frase. Os verbos transitivos, por outro lado, são diferentes. Temos os verbos transitivos diretos, que como o nome indica vão selecionar o complemento direto. Temos os verbos transitivos indiretos, como o nome indica vão selecionar o complemento indireto ou o complemento oblíquo. E temos os verbos transitivos diretos e indiretos, que como o nome indica vão selecionar ou o complemento direto e indireto ou o complemento direto e o complemento oblíquo. É muito importante não esquecer que, para localizarmos um verbo transitivo ou intransitivo, precisamos de, primeiro, localizar o verbo principal da frase. Depois, ver o complemento que o verbo seleciona, ou não, no caso dos intransitivos. E por fim, relacionar com a subclasse a que pertence. E uma dica? Então, para o complemento direto fazemos a pergunta o quê? Para o complemento indireto fazemos a pergunta a quem? E para o complemento oblíquo fazemos a pergunta onde? O Pedro tem um livro novo. Ora, o verbo desta frase é o verbo ter. Quando eu tenho alguma coisa. Neste caso, o Pedro tem um livro novo. Então, um livro novo é o complemento direto da nossa frase, fazendo com que o verbo tem, o ter, seja um verbo transitivo direto. O Paulo foi ao Brasil. Quando eu vou onde? Onde é que o Paulo foi? Ao Brasil. Então, ao Brasil é o complemento oblíquo da nossa frase, fazendo com que o verbo foi, ir, seja um verbo transitivo indireto. A professora falou aos alunos. O verbo desta frase é o verbo falar. Quando eu falo a alguém. Então, a quem é que a professora falou? Aos alunos. Então, aos alunos é o complemento indireto da nossa frase. Se esta frase seleciona o complemento indireto, então o verbo falou é um verbo transitivo indireto. A Maria deu uma boneca à irmã. O verbo desta frase é o verbo dar. Ali o deu. A Maria deu o quê? Uma boneca. Então, uma boneca é o complemento direto da nossa frase. Quando eu dou alguma coisa a alguém. Então, a quem é que a Maria deu uma boneca? À irmã. Então, à irmã é o complemento indireto da nossa frase. Se a nossa frase seleciona tanto o complemento direto como o complemento indireto, o verbo deu é um verbo transitivo direto e indireto. O bebê já nasceu. Ora, o verbo desta frase é o verbo nascer. Esta frase, o bebê já nasceu, faz sentido por si só. Não precisa que nada complemente o verbo. Então, se não precisa que nada complemente o verbo é um verbo intransitivo. Agora vamos a alguns exercícios para ver se vocês ficaram com as coisas bem consolidadas, perceberam as coisinhas todas direitinhas. Parem o vídeo, façam os exercícios e depois voltem para a correção. A professora respondeu aos alunos. Ora, o verbo da nossa frase é o verbo responder. A professora respondeu a quem? Aos alunos. Então, aos alunos é o complemento indireto da nossa frase, fazendo com que o verbo respondeu seja um verbo transitivo indireto. A Joana atirou pedras. O verbo da nossa frase é o verbo atirar. Quando eu atiro alguma coisa. O que é que a Joana atirou? Pedras. Então, pedras é o complemento direto da nossa frase, fazendo com que o verbo atirar seja um verbo transitivo direto. O Paulo casou. Ora, o verbo da nossa frase é o verbo casar. Mas, como vimos nos exemplos, se o verbo não tem nada ou não precisa nada que o complemente, então é um verbo intransitivo. Porquê? Porque o Paulo casou faz sentido sozinho. O rei falou ao povo. O verbo da nossa frase é o verbo falar, o falou. E quando eu falo a alguém. Então, a quem é que o rei falou?
ao povo. Então, ao povo é o complemento indireto da nossa frase, fazendo com que o verbo falar seja um verbo transitivo indireto. Demos uma prenda à Joana. Ora, o verbo da nossa frase é o verbo dar. Ali o demos. Quando eu dou alguma coisa. E o que é que deram? Deram uma prenda. Então, uma prenda é o complemento direto da nossa frase. E a quem é que nós demos aquela prenda? À Joana. Então, à Joana é o complemento indireto da nossa frase. Se a nossa frase seleciona tanto o complemento direto como o complemento indireto, então o verbo principal vai ser um verbo transitivo direto e indireto. A Madonna quer mais fãs. A Madonna quer, o querer, é o verbo da nossa frase. E quando eu quero alguma coisa. Então, o que é que a Madonna quer? Mais fãs. Então, o mais fãs é o complemento direto da nossa frase. Se é o complemento direto da nossa frase, então o verbo principal, que é o querer, vai ser um verbo transitivo direto. A turma cantou os parabéns à Susana. O verbo da nossa frase é o verbo cantar. Ali o cantou. Então, quando eu canto o quê? O que é que eu cantei? Os parabéns. Então, os parabéns vai ser o complemento direto da nossa frase. A quem é que eu cantei os parabéns? À Susana. Então, à Susana vai ser o complemento indireto da nossa frase. Se esta frase seleciona tanto o complemento direto como o complemento indireto, então o verbo cantou, que é o verbo principal da nossa frase, vai ser um verbo transitivo direto e indireto. A Rosa e a Tânia adormeceram. O verbo desta frase é o verbo adormecer. Ali o adormeceram. A Rosa e a Tânia adormeceram faz sentido sozinho. O verbo não precisa que nada o complemente. Então, se não precisa que nada o complemente, como já vimos, o verbo adormecer vai ser um verbo intransitivo. Espero que tenham gostado aqui da minha explicaçãozinha. Espero ter sido útil no vosso processo de aprendizagem dos conteúdos de gramática. Se tiverem alguma questão, não hesitem a colocá-la nos comentários e ponham um like.